babado com ganância, o enredo nos leva 2 horas para frente. Encostado em uma coluna, ela disse que eles eram muito pacientes. A trama nos leva 3 horas para frente. Furioso, Swan abriu a janela e perguntou o que estava acontecendo. A trama nos leva 4 horas para frente. O céu noturno envolveu a cidade. O personagem principal, em Swan, de repente ouviu um barulho de farfalhar, que os deixou com medo. Felizmente logo gritou que aqui estavam eles, pulando do chão. Ela perguntou se eles podiam ver que ela estava certa. A menina segurou um saco de dormir na frente dela e perguntou se eles dariam a ela algum tempo. Apertando a bolsa, a garota disse que ela... Uma notificação apareceu que o demônio da constelação, como juiz de fogo, estava sorrindo calorosamente. Doc, Sue e Sam ficaram pasmos com o que estava acontecendo. Uma mensagem apareceu de que eles receberam 2.000 moedas. A garota ficou timidamente na frente deles. Filho ficou sobre ela e agradeceu. Observando o que eles precisariam, pegando um saco de dormir, ela perguntou se a garota estava sozinha, acrescentando que era perigoso andar sozinho a esta hora. A menina respondeu que é perigoso a qualquer momento. Agora, filho disse que ela poderia ficar com ele se quisesse. Abaixando a cabeça, a menina afirmou que recusaria, observando que ela não queria causar-lhes qualquer inconveniente. Soo-yoon pediu a ela para esperar com um olhar sério. Ela jogou a lâmina nos pés da menina. A menina caiu no chão com um aceno de mão. Tão jovem disse que a menina não iria a lugar nenhum. Seu rosto estava sério e carrancudo. Sam perguntou o que havia de errado com tão jovem. Virando-se, ela perguntou ao Doc se ele sabia o que fazer. O protagonista, surpreso, olhou para ela surpreso. Doc notou mentalmente que ela não deveria descobrir. Com um sorriso no rosto, ela perguntou se ele estava com raiva porque seu oponente era uma criança. Swan caminhou em direção a Sam, que segurou a palma da mão na frente dela. Ela perguntou se o sol agiria como um santo novamente, acrescentando que se ela fizesse, ela agiria como uma vilã. Sol pediu para ela parar. Um leve brilho amarelo emanou dos olhos de Swan. Ela ordenou que o filho saísse do caminho e perguntou se ela queria matar a garota ela mesma. Um filho enfurecido ficou ao lado da garota trêmula e gritou que ela era apenas uma criança. Suong perguntou se ela era apenas uma criança. O boi ficou atrás de Suong e ouviu seu discurso. Ela ordenou que o personagem principal ele explicasse a Sam, ou ela iria quebrar tudo lá em pedaços. Doc fechou os olhos. O personagem principal disse que esta é uma criança. Sam olhou para a garota perplexo. Seu rosto estava assustado. Doc afirmou que ela seria o fim da alma. Uma mensagem apareceu que a constelação do dragão negro estava sorrindo. Maliciosamente, o personagem principal e seus camaradas olharam atentamente para a garota. Doc notou que ela... A menina foi envolvida por rajadas de vento. O personagem principal disse que ela é o último desastre do quinto cenário.
uma notificação apareceu que muitas constelações estavam interessados no que estava acontecendo. Estavam assistindo Doc, notou em seus pensamentos que eles nunca decidiram nada. E a menina permaneceu viva. O céu estrelado cercou a cidade. Sam e o personagem principal cobriu a garota com as mãos. Doc enfatizou que o sol não queria que ela morresse, que gerou uma discussão. Swan jogou a lata de ferro na parede. Ela deixou seu esconderijo, enquanto ele e Sam assistiam surpresos. Como ela saiu de lá, ela afirmou que eles poderiam fazer o que quisessem. O nos diz que o desastre final do quinto cenário. O desastre da inundação foi o mais perigoso e triste de todos. Muitas tábuas estavam queimando no barril. Filho falou sobre o desastre, sentado ao lado da garota adormecida. Filho perguntou se ela era igual à catástrofe. Doc enfatizou e pensou que eles a colocaram para dormir, usando acupuntura sentado perto da janela. O personagem principal respondeu que ela era semelhante. Mas não exatamente. Sam percebeu que ela não se parecia com isso, levantando a mão para o rosto da garota. Ela perguntou se ela mudaria em 5 dias. Informações sobre a menina apareceu. O nome dela é Shin Yu-sun e ela tem 11 anos. Não há constelação do patrocinador. Uma característica de um domador de animais. Uma classificação geral de assassino reflexivo. Um bom indicador de poder mágico, mas as habilidades são geralmente fracas. Excelente potencial e habilidades raras. Mas os indicadores físicos não atraem a atenção das constelações. Girando em torno do Sol, disse que pensava que todos os desastres apareceu de meteoritos, mas isso não aconteceu com ela. Doc respondeu que isso era verdade. E a garota tinha um fundo diferente. Sentada em frente ao fogo com comida nas mãos. Doc disse que a menina nasceu nesta terra. E em 5 dias, ela permanecerá uma pessoa comum. Filho perguntou por que então interrompendo-a. Doc disse que o desastre não foi ela mesma, mas o futuro dela. Ele olhou para o rosto adormecido de Shin. O personagem principal percebeu em seus pensamentos que nem mesmo Junho seria capaz de lidar com ele. O enredo nos disse que June sentiu um buraco no peito. Sangue escorreu por sua mão. O enredo nos diz que esta ferida era incurável. O Junho ferido segurou sua mão em seu peito. Ele parecia pasmo e perguntou por que Shin mudou de ideia. Shin emitiu uma aura vermelha. Ela perguntou novamente sobre o que ela havia mudado. Uma capa de pele pendurada em seus ombros. Shin afirmou que ela não mudou nada. E seu nascimento, ao contrário de John, aconteceu neste planeta e ela é a mesma. Criatura simples como todos os desastres que ele encontrou apoiado em sua lâmina. Ele continuou a ouvi-la. Shin perguntou se esta era a terceira regressão de Jun, observando que ela sentiu que já lhe deu uma chance. Última vez que ela gritou com um olhar zangado. Que ele tinha tanta informação,
mas ele ainda falhou, cerrando a mão dela em um punho. Ela disse que isso significava que June perderia novamente. Atrás de Shin estavam muitos monstros assustadores, cujos olhos brilhavam com uma luz amarela. Ela disse que este mundo não poderia ser mudado por ele, ou qualquer outra pessoa, e ela decidiu que o fim deveria vir aqui e agora. A Arca estava lendo um romance em seu telefone, e Suwon perguntou o que ele estava fazendo. Ele se virou para ver Suwon, perguntando se ele iria marcá-la, guardando o telefone em seu seio. O personagem principal disse que estava apenas pensando. Ela perguntou se o Doc esqueceu que Junho quase morreu por causa dela. Na terceira regressão, estava começando a ficar claro lá fora. O personagem principal respondeu que ainda não morreu. Suan disse que era virando-se e olhando para Sam, que estava sentado ao lado de Shin perto do fogo. Ela declarou que eles não poderiam ganhar. Sam notou que, se o demônio das ilusões, Kim, no entanto, não a mata ele mesmo. Doc notou mentalmente que ele não estava nesta regressão. Deok e cantou franziu a testa. Ela disse isso como... Ela disse, eles lidariam com ela agora e impediriam o futuro. Ela perguntou se ela estava errada. Notificações apareceram que a constelação que a batata doce odeia está contraindo a constelação. Prisioneiro do Golden Rupio aconselha ficar em guarda. O demônio da constelação como juiz de fogo. Aguarda sua sábia decisão. Olhando para a multidão de notificações. Doc vagou em sua mente. Por que seu diálogo não foi silenciado? Papai Noel se aproximou do personagem principal e olhando para Shin. Disse que ela não deveria ser morta. Uma garota estava sentada atrás dela e comendo. Filho afirmou que era apenas o futuro. E assumiu que nada iria acontecer. Doc respondeu que o que o transformaria em um desastre aconteceria mais tarde. O personagem principal assistiu Shin ir pelo fogo e disse que não havia nada que eles pudessem fazer. O personagem principal notado em seus pensamentos. Que João tentou muitas vezes. Doc sentou-se ao lado dela e perguntou se ela gostou. O personagem principal no pensamento enfatizou que ele também estava procurando por Shin antes do passado. E tentei mudar, mas nada deu certo. Olhando para baixo, Shin respondeu que estava delicioso. Doc pensou que depois de seu assassinato, o final que ele estava esperando definitivamente viria. O personagem principal a observou com interesse. Doc imaginou uma horda de monstros na cidade. E observou que, pelo contrário, se eles não fizessem isso, eles poderiam estar em apuros. Shin sentou-se de costas para o personagem principal e perguntou se ele poderia ver o futuro. E se ela voltasse, gotas de suor escorreram pelo rosto do Doc. Ele notou em seus pensamentos que ela ouviu tudo. Ele respondeu que este era provavelmente o caso. Sean e Swan assistiram ao diálogo. Shin perguntou sobre o quão ruim ficaria. O personagem principal respondeu que ela seria a pior em toda a alma. Shin disse que não havia nada de estranho nisso. Ela começou a tremer e disse que ela já era uma pessoa má.
Doc olhou para a garota trêmula. Shin disse que ela era uma assassina. Ela se lembrou de se esconder embaixo da escada. De um homem com uma arma. Ela estava segurando um cachorrinho nas mãos. Ela soluçou incontrolavelmente. Shin pediu perdão ao filhote. Ela roubou a jaqueta do homem e fugiu. Ela pediu perdão a ele. Shin escapou da garota através da projeção azul. Ela pediu seu perdão. Ela roubou comida da mochila de um cara dormindo. Ela se desculpou com ele. Uma aura vermelha a cercou. Shin disse que ela merece ser punida. Lágrimas estavam escorrendo por seu rosto. Ela afirmou que definitivamente não sobreviveria. Enquanto Doc a observava, ele notou em sua mente que ele sabia que ela tinha passado por muita coisa em sua vida. O olhar de Shin estava em branco. O personagem principal pensou que neste mundo qualquer um faria o mesmo, mas isso está errado. Foi relatado que sua compreensão do caráter de Shin tinha melhorado olhando para o Doc. Shin disse que ela estava pronta para morrer. Doc olhou para seu olhar vazio. Surpreso, ele afirmou em seus pensamentos que, se você fosse o personagem principal, ele iria matá-la agora. Sam fechou a boca surpresa. O personagem principal notou que ele é um leitor e quer tomar suas próprias decisões. Ele colocou a mão na cabeça dela e pediu que ela não se preocupasse. Sorrindo, Doc disse que em seu final desejado, ela ficaria bem. Shin ficou surpreso com o que ouviu. Uma notificação apareceu, que ele mostrou esperança ao personagem de Shin. Havia um leve sorriso no rosto do protagonista. Uma mensagem apareceu na frente dele. Que sua compreensão do caráter de Shin tinha melhorado. Ele notou em sua mente que se ele a matasse, então não haveria sentido no retorno de Junho. O Junho ferido estava deitado na máquina. O personagem principal pensou que ele precisava tentar mudar o passado. Surpreso, Shin disse que ela tinha que morrer. Doc se perguntou qual era o sentido de viver neste mundo. Se ele cometesse assassinato apenas para o bem do futuro. Sorrindo amplamente, o personagem principal disse que ele sabia como parar o desastre. E isso foi o suficiente. Shin ficou surpreso com o que ouviu. Sui descobriu o rosto com a mão, e Sam estava feliz. Shin perguntou sobre o que ela pode fazer quando ela é apenas uma criança e nem tem um patrocinador. Uma projeção azul do presente apareceu na frente dela. O personagem principal perguntou por que ela pensa assim. Foi relatado que o Doc tinha investiu um pacote de crescimento na encarnação de Shin. Ela estava cercada por muitas projeções azuis. Uma notificação apareceu que ele havia colocado um pacote de scripts na encarnação de Shin. O personagem principal segurou o dedo perto da projeção laranja e olhou para a surpresa Shin. Ela disse que está tudo sorrindo. Doc afirmou que ele tinha muito dinheiro. O personagem principal no pensamento enfatizou o fato de que ele deve evitar sua morte. Pelo bem de João, Doc presenteou Shin com sua imagem adulta e notou que ela era a rainha dos monstros. O personagem principal notou que
Um dia, ela se tornará uma das 100 pessoas mais poderosas deste mundo. Levantar. Shin perguntou quem Doc estava parado na frente dele. Ela perguntou sobre quem ele realmente era. O personagem principal respondeu que era um leitor. Doc sugeriu que esta era uma criança, que poderia se tornar um desastre no futuro. Olhando para a garota, o personagem principal disse que, em 5 dias, o personagem principal notado em seus pensamentos, que ela iria tornar-se sua primeira encarnação neste mundo. Shin olhou para o Kai surpreso. Como uma luz brilhante iluminou seu rosto. O personagem principal afirmou que ela seria a mais forte entre eles. O amanhecer aparece contra o pano de fundo dos Eranha-6 da cidade. Dakia dorme com a boca aberta e seus braços cruzados em seu peito. Encostado na parede, o cara vai receber uma notificação que o demônio da constelação como juiz de fogo está chamando-o para cuidar de sua encarnação. Ele pensa que acabou de adormecer. Trechos e imediatamente notificações aparecem na frente dele. Que o prisioneiro da constelação do Golden Hoop está rindo de sua escolha. E muitas constelações estão interessados na decisão do Doc. E alguns pensam que ele está assumindo muito, pensando consigo mesmo. Ele a amaldiçoa e diz que depois que ele começou a patrociná-la, todas as constelações parecem enlouquecer. Lembrando o momento em que ele ficou na frente da loira. Também olhando para as estatísticas de notificação. Ele pensa que é claro que ele é um patrocinador apenas em palavras. E não posso nomeá-lo oficialmente. Levantando-se do chão, ele continua a pensar que é improvável que, sem ser uma constelação, ele pode obter tal posição. Mas isso significa que ele tem mais oportunidades. O cara se pergunta. O aviso novamente afirma que a constelação de Skimmer oculto está observando sua estratégia com interesse e que ele recebeu 1000 moedas. Olhando para a notificação, o herói olha para o nome do conspirador oculto. E pensei que ele era uma constelação de alta classe. Mas dado o suprimento constante de moedas, o escondido Schwartzman parece ser muito livre em suas decisões. Jock acha que talvez ele é uma constelação do nível lendário. Mas os métodos de sobrevivência não dão uma exata responder a isso e ele poderia ser de outro mundo. Segurando o queixo e olhando para a notificação. O cara pensa, imaginando um retrato de um conspirador secreto. Em seu fundo, ele pensa em quem é esse conspirador oculto. Outra coisa chamou a atenção de Dióquio. Ele vê a garota tentando parar a pequena besta, com as mãos na frente dela, no chão deitado bêbado e cheio de elixires com magia. A besta rosna para o nosso filho. Sorrindo, e o Zoom segura com confiança as mãos na frente dele, enquanto olha para a besta. O aviso diz que o personagem Shin Yu-Zoom usa uma variedade de comunicação de nível 8.
criando uma atmosfera especial ao redor. O herói se aproxima da garota, perguntando se ela dormiu, para o qual a garota em pé, na mesma posição, diz não. Ao qual Jaquia ordena que ela vá rapidamente para a cama, dizendo que ela vai parar de treinar, para o qual a menina pede para treinar mais um pouco. O cabelo da menina exala energia. O aviso diz que Shin Yu logo está usando uma habilidade de domador de nível 7, com as mãos guiando para frente. Shin, você faz uma mão enorme com sua energia. A besta assobia vendo enorme mão feita de magia na frente dela. A garota está diligentemente tentando controlá-lo. Como dó que vocês assistiram, de repente a besta começou a rosnar ainda mais forte, chegando mais perto de Shin Yu, fazendo com que ela perca o controle de sua magia por medo. O aviso afirma que a domesticação falhou, e ele começou a agir. De repente, uma faca voa na cabeça da besta, fazendo com que comece a rosnar de dor e surpresa. Suion, que estava deitado no papelão, e jogou uma faca na besta. Ainda não tinha conseguido tirar a mão do balanço. Pergunta quem está gritando tão alto. Olhando para Shin Yu com a besta morta ao lado dela. A menina olhou para o animal morto com a boca aberta, em choque, e permaneceu em silêncio. O cara atrás dela também estava estranhamente silencioso. Jaquia diz a si mesma que desde a noite passada, a menina tem treinado sem parar para melhorar suas habilidades. Pede para abrir a lista de ativação de informações. Para descobrir sobre ela, ele lê que ela é uma domadora de feras e uma assassina reflexiva e ela não tem estigma. Ele acompanha todos os seus pensamentos com a garota, parado na frente dele olhando para a informação. Observe o cara. Pensa que 2 pacotes de crescimento realmente a bombeou. Ele não acha que outras encarnações teve tanto acrescentando apoio. que ele tem um talento para comunicação diversificada. Que significa que ao desenvolvê-lo, ela será capaz de obter comunicação diversificada avançada. Contra o fundo do cara. A menina olha para baixo, chateada, parado ao lado dela, com as mãos nos bolsos de sua capa branca. Ele pensa consigo mesmo. Por que então com estatísticas tão boas? Ela ainda não domesticou um monstro de classe 8. A garota parada ao lado dele, sem abaixar as mãos, sugere que aparentemente ela não tem talento. O herói diz a ela que isso não é verdade, dizendo a ela que ele definitivamente é, dando tapinhas na cabeça da garota. Ele pensa que a razão pela qual ela não pode abrir totalmente é por causa de sua lesão. Um cachorrinho latiu contra o fundo escuro. O cara pergunta a Shin Yu se algo a está incomodando, ao qual ela responde olhando para baixo, que ela só está com medo. O cara se abaixou para combinar com sua diferença de altura um pouco mais, e diz que monstros não se parecem com animais de estimação. Ela responde que sabe. O antagonista começa a dizer a ela, dizendo que se você concluir com sucesso a tarefa,
você pode pedir um desejo, ao qual a garota diz que, quando um cara mente, uma de suas narinas incha com um rosto insatisfeito. O personagem principal pensa consigo mesmo que Gillian também disse algo semelhante. A menina pergunta se ela pode fazer isso, ao qual o cara responde: é claro, porque ele mesmo a escolheu. O Akia diz que ele a escolheu. Não alma, e não deixá-la fazê-lo se arrepender de sua escolha. Para o qual a garota olhou para o cara com esperança, segurando as duas mãos. O cara olha como a garota olha para ele com cuidado, aproximando-se do herói. A menina diz que, se ela ficar mais forte, o cara pergunta o que vai acontecer. Então, mas Shin-yu está novamente inesperadamente silencioso. De repente, a garota se virou e fugiu na outra direção do cara, dizendo que estava tudo bem e ela tentaria. O cara cuida dela, perguntando a si mesmo o que há de errado com ela, acrescentando que ela também está corada por toda parte. O cara, de repente, lembrou o que estava nos métodos de sobrevivência. Abrindo os olhos. Lembrando do momento em que você, fã de Junhook, disse a ele que ele era muito bonito e o melhor. E ela o amava mais do que ninguém. Jaque percebeu que no romance, o mais importante era a beleza. Olhando assustadoramente para Shin-yu, desenvolvendo energia negra ao seu redor. Ele acha que ela era fã de John. Enquanto a menina correu para escolher elixires que restauram mana, agachamento, o herói pensou que é claro que não era nada sério. Que ela era sua fã, e esta era uma simples paixão da escola. Acrescentando que ela e Yumi costumam brigar por causa disso. De repente, Jakia pensa que ele vai ajudá-la e ela vai fugir dele para Junho. Imaginando a imagem de como June a chama com ele. E ela sorri alegremente. O rosto do cara caiu em estupor. Do choque de tal futuro. O cara corre para Suyan, perguntando por que ela está relaxando, e ele tem uma pergunta, esticando e bocejando. Soo-yan pede a ele para não falar com ela. Ele pergunta se ele é bonito, forçando a garota a olhar para ele. Claramente fazendo perguntas sobre sua própria pergunta. Depois, o cara aponta o dedo para si mesmo e acrescenta: se ele é bom, comparado para Junhook, ao qual ela silenciosamente olha em seus olhos com raiva. A garota pergunta: que tipo de pergunta é essa? Ao qual ele responde que estava apenas curioso. Ainda sentados um em frente ao outro e apontando o dedo para si mesmo. Ele diz a si mesmo que depois de se formar no ensino médio, ele não se importava com sua aparência. Lembrando as reações de seus amigos. Ele diz que, a julgar por eles, ele acha que fica bem lembrando disso. Seu rosto transmite uma certa vergonha e ele novamente pensa consigo mesmo que ele mesmo vê no reflexo que não é uma aberração. Ele se lembra na escola, onde ele tem 18 anos e um estudante do ensino médio, segurando a câmera do telefone no reflexo.
no espelho, percebendo que ele é até muito bom. O aviso diz que a constelação que ama o vento olha com curiosidade. A garota diz a ele que ele vai passar por beleza, movendo a mão para o lado, para o qual o cara olha para ela em choque e diz que ele precisa saber exatamente e com mais ela detalhes. responde que isso é tudo que ela pode dizer. O cara grita com a cabeça, perguntando por que ele é tão terrível. A menina pega a cabeça com a mão e sai, fechando os olhos naquele momento. O herói vira na outra direção, pensando que ele, definitivamente, não deve permitir que Shin Yu e o Jun se encontrem. Neste momento, ele olha para a garota que bebeu uma garrafa inteira de elixir para restaurar mana. O cara diz a si mesmo que não é nada. E ela é sua personificação, olhando ameaçadoramente por trás das costas da garota para ela. O céu noturno da cidade está coberto de inúmeras estrelas, deixando apenas os ossos no prato. A empresa agradece pela comida. Jackie pergunta a Sana se ela é uma crente, ao qual ela responde que é ateia. O cara pergunta por que ela orou. Então, o grupo de Su, Yeon, Jakia, Shin Yu e Sango estão sentados perto de uma fogueira improvisada. Tendo apenas um jantar, Sango disse ao cara que ela estava orando para as constelações do Olimpo, sorrindo e cruzando os braços na frente dela. E a Kia a entende. Sentado ao lado do bocejante Shin Yu, o cara olhou para a garota que estava pronta para dormir lá. Abaixando a cabeça, o cara diz a cena. E a garota que ele e Suyeon estarão de plantão por enquanto. E deixá-los ir para a cama contra o fundo dessas palavras. O fogo queima Jakyu. Diz em sua cabeça que hoje ele caçava monstros na área e colecionava moedas. E graças a isso, foi possível investir na agilidade e magia de Usuki. E, portanto, ela foi capaz de aprender progressivamente comunicação diversificada contra o pano de fundo da história do cara. Uma garota fica em torno da magia das moedas. A Kia que ela ainda não foi capaz de trabalhar com submissão. E para ter controle sobre si mesma no futuro. Ela deve desenvolver o mais rápido possível. Olhando para Sana adormecida, e Shin você. Neste momento, Suyan diz ao cara para também ir para a cama, atraindo sua atenção. Ele silenciosamente olha como ela se senta no telefone, em uma caixa do outro lado da sala. E pensa consigo mesmo sobre por que ela se sentou tão longe. O cara na cabeça diz que isso é um inconveniente completo. E desde o início, Sano e Souyan eram inimigos. Seus pontos de vista sobre o mundo são completamente diferentes, mostrando o momento em que Suye olhou para o enfurecido Sango. Com um sorriso sexy, uma notificação apareceu, dizendo que alguém havia superado o desastre do gelo, que veio do oeste causando a atenção de Diokia. Ele começou a assumir que
Aparentemente Jun-yuki estava indo bem. O que significava que eles finalmente conheceram o filho de Lee Hyun. O cara lembra o Han-san chorando, segurando um prato perguntando onde está Deo-kyun. Doc acha que ele está bem também. Su-yeon chama o cara, dizendo que está interessada em algo de